os conteúdos que são abordados nessas provas, quais seriam especificamente? São conteúdos específicos da odontologia, certo? Isso, e aí é muito legal, né, quando a gente fala das provas, então, é que cada edital, ele, normalmente, né, a base, você vai ter um português, né, você vai ter conhecimentos gerais e você vai ter os conhecimentos específicos. Ah, e normalmente conhecimentos específicos você tem um maior número de perguntas e um maior peso, tá? Então, normalmente, e ali dentro desse conteúdo específico, você tem questões de SUS, né? Você tem questões de anatomia, você tem questões de biossegurança, muito cobrado, radiologia, instrumentais, materiais dentários, são sempre temas bem abordados nesses concursos. E alguns deles, eles cobram matemática, tá? Dependendo do concurso, ele pode ser cobrado, e até informática. Tá? Por isso que até eu vou falar um pouquinho depois, Brunão, na live, que Claro. é bem interessante a gente ler o edital, porque aí que está um dos pulos do gato, assim, o edital normalmente ele vai te dar uma boa base o que você deve estudar. E não é padrão, né? Não é o Não é mesmo padrão. conteúdo para todos os concursos. Dependendo do concurso, é solicitado um determinado conteúdo, certo? Determinado conteúdo, perfeito. Então, isso é super interessante, né, da gente entender. Então, o Exército cobra um conteúdo mais específico, né? Os municípios normalmente cobram outro conteúdo. Então, isso é super legal. Eu botei aqui o Sistema Único de Saúde porque a maior base, onde a maior parte dos dentistas e auxiliares trabalham é no SUS, tá? Uhum. Embora a gente tenha essas outras autarquias, mas a base, né, os municípios provavelmente todo mundo aqui já foi no posto de saúde, né? E talvez já foi atendido por dentistas também. Então lá tinha um dentista e um auxiliar. Então é a base onde tem mais oferta de emprego. Uhum. E aí eu queria até. Isso é uma das dúvidas, e a gente recebe direto isso, principalmente quem não está muito na área. Quais são os tipos de processo para entrar no setor público? Era até engraçado uma época que eu trabalhava, eu também trabalhei num município pequeno. E infelizmente minha secretária acabou, a auxiliar, desculpa, ficou doente, e aí ela acabou se ausentando por um período de um ano, de uma licença. E aí eu fiquei sem ninguém. E existe trâmites para poder contratar. E aí, como a cidade era pequena, as pessoas vinham bater na minha porta pedindo emprego. E era até engraçado, Bruno. Ah, não tem uma vaga, eu tô vendo que você está precisando, não sei o quê. Aí eu tinha que Uhum. explicar para cada pessoa, olha, não é assim, não é porque está faltando que eu simplesmente posso, ou vai lá na prefeitura e entra. Existem trâmites jurídicos que são importantes de ser seguido, né? Então não dá para entrar, chegar lá na prefeitura e bater na porta e querer um emprego, né? É diferente de uma iniciativa privada. Então existe a parte, né, de legislação que é importante ser seguida. E aí as pessoas têm muita dúvida disso, né? Entender essas diferenças. Tá? Por isso que eu gosto de explicar que a gente tem três tipos de entrada. Deixa eu só ver se minha tela. Opa, aqui. Acho que deu uma Uhum. travadinha na tela. Agora foi. Tem três tipos de maneira, basicamente, para a gente poder entrar. Tá? Uma delas é através do concurso público. E o que seria esse concurso público? Normalmente, o concurso público você vai ser efetivo. O que é ser efetivo? Né? Você tem esse teu cargo por período indeterminado. Ah, então esse concurso público ou vai ser seguido, normalmente os municípios, você é um estatutário da prefeitura, ou existem alguns casos, em algumas prefeituras, que você pode ser efetivo pela CLT, igual trabalhar numa empresa, você tem fundo de garantia, mas por via de regra, a maior parte das prefeituras acabam os efetivos sendo estatutários. Uma das desvantagens estatutárias é que você não tem fundo de garantia. Tá? Mas uma das vantagens é que normalmente você tem triênio, tem vários benefícios que rege o estatuto do município. Então, aí tem umas coisas interessantes. Às vezes as pessoas só olham o salário, sabe, Brunão? A pessoa só se preocupa no concurso em olhar o salário, mas ela esquece de ver que o município às vezes tem vários benefícios. Existe o triênio, a cada tanto tempo você ganha um reajuste de salário, teu curso, quanto mais curso você fizer, você ganha um reajuste de salário. Então, isso dá uma boa incrementada no salário depois, propriamente dito. Uhum. Existem benefícios para quem trabalha também. Exemplo, tem um chamado PEMAC, que é um programa para quem trabalha na estratégia da saúde da família, nos postos de saúde, que ganham valores, os municípios repassam para os profissionais que trabalham lá. Então, isso é muito interessante.
Então, as pessoas às vezes só olham o salário bruto, esquecem de olhar todas essas coisas que estão em volta disso. Tá? E aí, a primeira coisa que é importante de entender no concurso público, você vai prestar uma prova, né? Então, você vai fazer, lá tem todo o edital, você presta um concurso, lá vai sair uma lista classificatória, e normalmente o concurso ele tem validade de 2 anos, podendo até ser prorrogado uma vez, então ele pode ter validade até de 4 anos. Então, isso é uma coisa interessante, Brunão, porque as pessoas acham o seguinte, nossa, tinha 2 vagas, eu fiquei em quinto, nunca vou ser chamado, vou fazer de novo. Mas não, pode ser que chame 2, daqui 8 meses chame mais 2, e daqui mais 3 meses depois chame mais um. Então você vai ser chamado daqui 1 ano e pouco. Tá? Então você prestou esse concurso público, não significa que, porque eu não fiquei em primeiro e segundo lugar, que eu não vou entrar. Né? Aquela lista ela vai girando. Então, quando há uma disponibilidade de vaga, eles automaticamente seguem a lista do concurso. Tá bem? Então, isso é uma coisa importante de entender. Foi uma coisa assim que, desculpa, foi uma coisa assim que aconteceu com uma dentista que trabalhava com a gente, que ela entrou no ano, se não me engano, foi em 2019, não, foi antes da pandemia, foi um pouco antes, 2017, e ela já falou para nós, eu prestei um concurso no Exército, então pode ser que me chamem, mas ela também achava que não seria chamada. E isso foi em 2017, foi em 2019 que ela foi chamada. Então, 2 anos se passaram, até ela ser chamada, daí ela foi efetivada, tinha toda a documentação correta lá e tudo mais, e foi prestar o trabalho dela dentro do Exército. Então, realmente, às vezes pode levar 1 ano e meio, 2 anos, mas chega o dia. Chega o dia, né? E às vezes gira muito, a pessoa desiste, ou passou em outro concurso, isso é muito comum. A pessoa que passou em primeiro, assume, 2 meses depois ela passa em outro concurso, ela é chamada, então, e aquela lista vai girando. Então, isso acaba acontecendo bastante também. E aí, uma das dúvidas é, então, por que existe o processo seletivo? Né? O processo seletivo é justamente para uma pessoa que ela está ausente, tá? Então, por algum motivo, doença. Então, a prefeitura, aquele cargo é de uma pessoa concursada, mas por algum motivo ela está ausente, a prefeitura precisa ter um processo seletivo, que é uma pessoa que vai ficar transitoriamente, é por um tempo. Tá? E qual que é esse tempo? Normalmente, se eu passei num processo seletivo, que é muito parecido normalmente com uma prova, existe uma ordem classificatória, uma das coisas que é interessante entender é que normalmente você vai ficar no máximo por 2 anos. Então, normalmente eles podem renovar o teu contrato uma vez, eles podem fazer para 1 ano e renovar mais um. Ou eles podem fazer só para 1 ano e não renovar. Então, imagina licença maternidade ou doença, alguma coisa que eles precisam contratar esse profissional por um determinado período. Então, essa é uma das questões onde ocorrem, então, os processos seletivos, e que ocorrem com até uma certa frequência também. E, por último, a gente tem a chamada pública. O que é a chamada pública? A chamada pública é mais emergencial. Então, ao invés de ter uma empresa que tem que criar uma prova, uma banca, um dia, normalmente a chamada pública, eles não fazem prova. Você se inscreve nessa chamada pública, existe alguma maneira classificatória, pontuação, cursos, idade, e aí eles fazem uma classificação e chamam essa pessoa para a chamada pública. É como se fosse um processo seletivo, mas de caráter urgencial, né? E aí também a pessoa tem um tempo determinado. Normalmente a chamada pública também não pode estender muito tempo, né? Existe um prazo, normalmente eles não contratam por grandes períodos. E se você gostou desse conteúdo e se interessa por ingressar nessa profissão de auxiliar em saúde bucal, para trabalhar em iniciativa pública, privada, trabalhar com concursos, fazer um concurso, prestar um concurso, ou se você já trabalha dentro dessa área, mas não tem a carteirinha do CRO e procura uma escola credenciada e reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia para trabalhar de maneira regular, com os documentos tudo em ordem, eu recomendo fortemente que você conheça o Instituto Hermann Blumenau. É a escola parceira da SB Total, a nossa escola de formação de profissionais. Através do Instituto Hermann Blumenau, você vai ter acesso aos melhores conteúdos para que você possa solicitar a tua carteirinha ao concluir o teu treinamento. O curso é 100% online, ou seja, você vai ter acesso da palma da sua mão, através do celular. Você vai poder assistir às aulas, vai fazer os testes, as provas e vai receber o teu diploma na sua casa, o diploma físico. Com esse diploma, você vai poder solicitar a tua carteirinha do CRO totalmente online para que você possa trabalhar
trabalhar de maneira regular dentro da odontologia. E para você que fizer a sua inscrição através do link que eu estou deixando aqui na descrição, você vai receber automaticamente o acesso também ao ASB 5 estrelas, o nosso treinamento aqui da SB Total, o treinamento mais completo que existe para auxiliares em saúde bucal, para que você possa se desenvolver ainda mais com conteúdos voltados para a prática, ou seja, você vai ter o treinamento teórico, vai ter a tua carteirinha, toda a formação necessária e ainda de quebra receber todo o nosso apoio para que você possa se desenvolver cada vez mais, tendo contato com a vida real, pacientes reais, atendimentos reais, materiais de verdade, para você saber o que fazer e não se sentir insegura na hora de trabalhar. Então, para você fazer a tua inscrição agora, é só clicar no link da descrição, da sequência, a tua inscrição, e a gente vai estar lá para te dar um apoio sempre que for necessário. Então vem com a gente, vem conhecer o Instituto Hermann Blumenau e a SB Total, a SB 5 estrelas te espera lá do outro lado. Espero vocês. Até lá.